Replicar receitas é um hobby interessante, seja para economizar ou para evitar sair de casa nesses tempos de pandemia. Eu trago aqui hoje uma receita que é muito famosa entre muitas cafeterias pelo Brasil. E é uma receita de frappé de cappuccino. E aí, esse frappé de cappuccino é essa bebida maravilhosa que já está prontinha aqui no nosso liquidificador. E eu vou contar para vocês os ingredientes que usamos para começar essa receita. Aqui eu tenho uma bebida que vai ser servida gelada. Então eu tenho o copo do liquidificador com pedras de gelo e a água que eu adicionei também estava bem gelada. E aí isso ajuda a ganhar mais cremosidade na receita inteira. Então os ingredientes que eu tenho aqui nesse liquidificador são 4 colheres de sopa de pasta de amendoim. A gente está utilizando pasta de amendoim torrado, então é aquela pasta de amendoim que vem sem adição de sal, bem cremosinha. Quanto mais lisa a sua pasta de amendoim, que seja que você produz, seja que você comprou pronta, melhor, para poder a receita ficar sem sedimento. Então a gente não vai coar, é um leite que a gente faz sempre aqui na Veganza, então é um leite que a gente faz instantaneamente. Então pasta de amendoim, copo, liquidificador. Nesse caso a gente bateu gelado, às vezes a gente prefere bater ela quente para poder beber com café ou uma outra bebida. Então aqui eu tenho o suficiente para 2 pessoas, então eu utilizei 2 xícaras de água, 480 ml, sendo que cada xícara é 240 e 4 colheres de sopa de pasta de amendoim. Logo em seguida, eu adicionei 2 colheres de sopa de cacau. Cacau em pó sem adição de açúcar. Então eu adicionei aqui cacau em pó 100%. Logo foram também 4 colheres de sopa de açúcar demerara. E aí o açúcar demerara é o açúcar que a gente usa sempre aquele granulado para essas receitas que vão ao liquidificador. Porque já que ele vai liquidificar aqui com líquido, o açúcar vai dissolver bem rápido. Então eu adicionei aqui 2 colheres de sopa de café cremoso. E esse café cremoso é o que você pode acompanhar já no nosso feed, é uma coisa que você pode acompanhar já aqui nas nossas redes. Então, esse café, a diferença foi que a gente usou uma proporção maior de açúcar e de água para que você consiga usar ele como cobertura dessa bebida. A nossa receita de café cremoso, tanto anterior quanto essa, você pode utilizar para poder fazer o seu leite vegetal quente preferido. Mas aqui a gente fez ela numa proporção onde ela fica muito mais interessante para você usar como cobertura cremosa do seu café, como se fosse um chantilly. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei tudo isso no liquidificador, água gelada, a gente baixa na maior velocidade do liquidificador para ganhar uma cremosidade aqui. Então, para fazer esse preparo, eu vou usar o café cremoso. Então eu dei um copo no congelador. Porque a nossa bebida inteira é gelada. E eu vou montar aqui, ó, para vocês verem. Eu tenho aqui uma calda de tâmaras. A gente poderia utilizar um melado de cana ou até mesmo um caramelo, se você é uma pessoa versada em fazer caramelos líquidos em casa. Então, aqui eu tenho uma calda de câmara Medjol, que é 100% tâmara, não tem nenhuma outra adição de ingrediente, então ela é bem docinha e caramelizada naturalmente. E eu vou usar para poder montar aqui o nosso frappé. E aí aqui agora eu vou entornar no nosso copo caramelado. Tenho bebido o suficiente para servir 2 porções, mas a gente consegue servir até 3. Aí eu fiz o seguinte, o café cremoso, eu quero colocar ele por cima para finalizar a receita. Então ele fica assim, ó, geralmente eu coloco ele com um copo. Então eu coloquei ele nesse saquinho aqui para poder finalizar ele bem. Ele fica só aqui no topinho. E aí eu usei toda a quantidade que eu tinha aqui. E aí você pode colocar à vontade, porque esse café cremoso tá dimensionado no sabor ali para que ele consiga dar esse corpo, esse tamanho na sua bebida mesmo. A gente consegue adicionar um pouco de chocolate em pó por cima, colocar mais um pouquinho de canela, especiaria que for do seu gosto. Mas esse aqui eu vou só finalizar dessa forma mesmo.